Agora, estamos com Yossi Abraham para comentar. Shelley, embaixador de Israel nos Emirados Árabes Unidos desde fevereiro, junta-se a nós hoje de Abu Dhabi. Bem-vindo, embaixador. Obrigado por me receberem para esta entrevista. Vamos direto ao ponto. Negócios e comércio entre os dois países somam cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Além disso, aumentou cerca de 11% entre 2023 e 2024. Claro, depois dos ataques de 7 de outubro. Me explique o que está impulsionando essa parceria comercial e onde você vê áreas potenciais para crescimento. Primeiro, como você pode ver depois do 7 de outubro, a resiliência na relação entre Israel e a União Europeia é bastante forte. E é por isso que o governo dos Emirados Árabes Unidos, os Emirados, só puderam fornecer ajuda humanitária para Gaza. Na verdade, são 44%, claro, entrando em Gaza. Eles são os únicos por causa desses acordos. Eles conseguiram permitir a entrada da ajuda humanitária para consertar, você sabe, o problema de água com a canalização, os encanamentos e tudo isso, e para fornecer essa ajuda. E isso é, na verdade, um dos pontos fortes do acordo. Uma parceria com os Emirados Árabes Unidos vai além do comércio bilateral, certo? Também se trata de integrar Israel à região. E isso é um pouco mais desafiador no clima atual, não é? Como estamos nos grandes projetos de infraestrutura, como o corredor comercial, corredor econômico Índia, Médio Oriente, Europa, que liga Índia, Europa, Golfo e Israel. E você acha que esses grandes projetos podem estar um pouco parados no clima atual? Olha, o corredor econômico Índia, Médio Oriente e Europa, sabe? Eu trouxe o mapa, então. Sabemos exatamente. Sabe, isso é a Índia, sabe? Pelo mar, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. E, sabe, E reconhecemos o benefício dessa questão. Destaco 2 pontos. Primeiro, você tem as 2 passagens ou mais nos Emirados Árabes Unidos e Bab el-Manda no norte, perto de Iêmen, nos Houthis. Então, nesse novo corredor para transportar mercadorias e coisas de parte do Oriente Médio para a Europa por navios, leva no mínimo 10 dias. E, claro, todo o risco de ser bombardeado pelo Iêmen, como vimos nos últimos 2, 3 anos. E, claro, isso vai encurtar o caminho. Serão 3 dias viajando por estrada, como mencionei. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia, Israel. Então, não é só que será seguro primeiro, mas também vai reduzir o custo de a entrega. Normalmente é um grande custo e, claro, o tempo. É um projeto enorme e transformador. Mudaria o jogo e o papel de Israel na região. Mas, no entanto, não pode avançar até que a Arábia Saudita assine os acordos de Abraão. Como vimos neste mês, o príncipe herdeiro não quer fazer isso agora. Como você supera isso e segue avançando no relacionamento com os Emirados Árabes Unidos? Sim, eu estava menos otimista antes da visita aos países. Mohammed bin Salman dos Estados Unidos está alinhado com Trump. E vimos a primeira vez que eles disseram isso. Que é importante para os sauditas é recorrer à criação de um padrão para um Estado palestino. E isso é uma grande mudança. Antes dizíamos que enquanto não houver um Estado palestino, eles não entrarão no acordo. Agora é uma mudança, você busca um padrão na paz. E como empresário no meu passado, eu sei que existem 2 maneiras de fazer negócios. Primeiro você começa passo a passo. E durante esse processo você fortalece seu relacionamento. E você chega e fica menos desconfiado com seus amigos ou parceiros de negócios. Ou só espere até o fim. Você disse até. Eles não vão criar um Estado palestino, nada vai acontecer. E eu acho que essa mudança de conceito é boa para a região, para o Oriente Médio. E você sempre pode impedir algo de que não gosta. Então, você é a favor, então, de concordar com um caminho para um Estado palestino? Olha, essa questão não é só uma decisão minha. É um longo caminho para fazer isso. Sabe, todo mundo tem que mudar o conceito. Como pode ver, não estamos nessa corrida. Temos nosso problema regional, local, você sabe, com o terror, com o Hamas, com o Islâmico Pádua, com o Hezbollah. Você não pode fazer as coisas só para dizer, ok, para marcar um item na lista.
fizemos isso, como sobrevivemos. O 7 de outubro trouxe uma grande mudança na mentalidade dos israelenses. Sim, absolutamente. Mas quero dizer, como alguém que é diplomata baseada no Golfo, que quer avançar as relações de Israel no Golfo, você acha que é hora do governo israelense, seja quem for, anunciar isso publicamente? Sim, nós estaríamos de acordo com algum tipo de caminho para uma solução permanente. Para um Estado palestino. Se isso significar que podemos ter normalização com a Arábia Saudita e avançar com todos esses grandes projetos. Olha, para dizer primeiro, se você disser... Você quer saber para quem está dizendo isso, né? Para declarar ao mundo. E onde será esse Estado em Gaza? Onde está o Hamas, em Judá e Samaria? Quem é o líder? Agora vemos duas posições. O Hamas governa Gaza há 20 anos e existem as autoridades palestinas. Primeiro, que eles se organizem e decidam quem está comandando as coisas nesses territórios. E então espero que Israel pense sobre isso. Então é não. Não. Eu? Não disse não. Diz que é um processo. É um processo. Então concorde com um caminho, se isso significa deixar os sauditas felizes e avançar com esses grandes projetos. Olha, eu acho que não é. Não precisa estar ligado a uma pergunta de sim ou não. É como talvez não seja um bom exemplo. Minha irmã se casou, mas antes de casar é importante conhecer e entender as pessoas. E para isso, as autoridades palestinas precisam mudar. Elas têm que parar de financiar terroristas que estão matando judeus. Judeus mortos por palestinos recebem pensão vitalícia. Você acha que podemos fazer negócios com essas administrações? Tudo bem. Alguns diplomatas no Golfo expressaram preocupação sobre o novo status de superpotência militar de Israel na região. E eles apoiam a dizimação do Hamas e do Hezbollah, mas estão bem menos entusiasmados com os ataques da RDF ao novo governo sírio em Damasco. Eles também ficaram alarmados com o ataque a Doha no início do ano. Sei que você foi chamada para uma repreensão por isso. Então, como você convence os Emirates de que uma Israel mais forte é um ativo e não uma ameaça? Olha, primeiro, como você viu, todo mundo aqui tinha um inimigo comum, eu diria, um inimigo comum chamado Irã, mesmo que as pessoas não mencionem isso. Então, nós cuidamos disso porque éramos fortes o suficiente para tentar eliminar as instalações nucleares deles e os mísseis de longo alcance, os mísseis balísticos, claro, com a ajuda dos Estados Unidos da América. Então, ser forte no Oriente Médio não é fraqueza, não é uma fraqueza, é uma força. É se unir a países que sabem em quem confiar. Se você olhar para a nossa história, nós nunca atacamos países, a menos que sejam terroristas, como no caso do Catar. Infelizmente, Israel nunca atacou. Israel nunca, na Guerra dos Cinco Paus, tomou territórios apenas para prosperar. Se eles nos atacassem, algo se perderia. Chamamos de Exército de Defesa de Israel, não de ataque de Israel. Mas... Catar lidando com... A ilha, no entanto, mas... Catar não atacou, Israel fez isso sozinho. Mas eu te disse que se eles abrigam terroristas da Irmandade Islâmica e do Hamas, e eles estão felizes lá, torturando o nosso prisioneiro, e tudo muito quieto e confirmado, não pode ser assim. Você não pode comandar o negócio de fora, ficar parado e dizer, vá aqui, vá ali, e ninguém vai ter nada. Mas você fez isso, quero dizer. Aliás, este ataque, você pode acreditar ou não, eles sentaram e liberaram aqueles que... É verdade. Eu só quero falar um pouco mais sobre o que aconteceu depois daquele ataque em Doha. Quando você foi convocada pelos Emiratis, quero dizer, eles ficaram muito chateados, ficaram muito alarmados com aquilo, não foi? Como você os tranquilizou? Como foi isso naquela reunião? Olha, primeiro, eu não estava pessoalmente na reunião. Meu vice, meu Tribunal de Contas dos municípios, meu vice-embaixador estava aqui porque eu estava em Israel. Mas olha, eles têm que fazer o processo. Às vezes, de forma diplomática, quando insatisfeito, você chama o embaixador. Talvez não devessem, mas fazem. Então, eu não reclamo sobre isso. Esse é o jeito das coisas e, claro, todo mundo tem medo de perder sua soberania. E essa é uma forma de expressar que eles não estão satisfeitos com isso. E como você sabe, Israel assumiu a responsabilidade por esse ataque. E tudo bem, isso faz parte
dos desafios e obstáculos que enfrentamos por sermos parceiros de um grande país como os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos também reagiram de forma muito forte, não foi? A ameaça de anexação de comunidades pelo governo israelense na Cisjordânia, Judeia e Samaria, impedir Israel de agir em 2020 foi um dos motivos para assinarem os Acordos de Abraão. Dado o elemento de extrema-direita na coalizão atual e o fato de que eles apoiam a anexação, e no caso do ministro Smotrich, também insultaram os sauditas. Você acha que há uma sensação de que Abu Dhabi está mantendo Israel à distância por enquanto? Por que eles evitam dar qualquer vitória ao governo atual perto das eleições? Olha, primeiro, como você mesmo disse, a anexação fazia parte, você sabe, dos partidos em Israel. Israel é como nós chamamos, como costumamos dizer. É um sistema parlamentarista com partidos que indicam o primeiro-ministro. Então, todo mundo sabe que em alguns meses, talvez no máximo um ano ou menos, haverá eleições. Todos querem fortalecer a posição e conquistar mais votos. Mas o que é importante é que o governo atual não disse isso. Foi como uma opção. No final das contas, ninguém anexou, ninguém disse algo como, ok, vamos votar nisso. A primeira-ministra ameaçou e os Emirados Árabes Unidos reagiram fortemente. Isso seria uma linha vermelha absoluta para nós. Isso é algo contra o qual somos totalmente contra desde o início. E isso teria um impacto real no nosso relacionamento daqui para frente. Ok, eu vou te contar uma hora quando o que a gente chama aquisição estagna e ninguém age. Às vezes é preciso tomar uma atitude. Se você não pegar o trem agora, talvez perca mais. Então, talvez fosse só para acordar o pessoal. Tudo bem. Uma pergunta pessoal. Você está nos Emirados há meses. Como tem aproveitado a vida aí? Porque dizem, não é, que é um dos melhores lugares para judeus viverem no mundo atualmente? Comparando com os Estados Unidos ou Europa, como está aproveitando a vida aí? Sim, os Emirados Árabes Unidos são seguros. As pessoas podem sair, podem praticar sua fé e realmente se sentir bem. Apesar das muitas ameaças de pessoas, nos sentimos bem. As pessoas estão vindo, foram mais de 1,1 milhão de turistas no último ano de 2024 que visitaram os Emirados Árabes Unidos. 80% continuam para a Ásia, mas 20 a 25% ficam. Muitas pessoas estão ficando aqui se divertindo e aproveitando este belo país. Embaixadora Shelley, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo e vamos nos encontrar novamente.